Paz do Senhor, queridos. Mais um Pastor Responde. Nós acabamos de falar sobre responder uma pergunta a respeito da morte de Moisés e nós vimos que Moisés morreu. Não vou voltar lá, é só você assistir aí. Tem um vídeo aí escrito, tem um vídeo aí com o título Moisés morreu? Assiste aí. Então é continuação, tá? Por quê que é continuação? Porque gerou a dúvida. Aquele vídeo gerou essa dúvida. Então vamos lá. Já era óbvio que ia gerar, já sabia. Só fiquei esperando. A pergunta veio da seguinte forma: como que Moisés morreu e estava no Monte da Transfiguração? Vamos ver o Monte da Transfiguração? Mateus 17. Só vou ler um versículo para ganhar tempo, mas você lê tudo aí depois, tá? Mateus 17, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falando com ele quem? Com Jesus. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui, sobre o monte. Sobre esse momento aqui, tá? Esse momento da transfiguração, é muito forte. Ó. Depois de lermos, eu só li aqui para a gente ver que Moisés realmente estava aqui. Então, Moisés realmente está aqui no Monte da Transfiguração e Moisés realmente morreu. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Glória a Deus por isso, que maravilha. Dá um glória aí. Eu vou falar rapidinho, tá? Você vai ter que pesquisar. Te dá um norte. Como que Moisés estava no Monte da Transfiguração se ele estava morto? Elias, tudo bem, porque Elias foi arrebatado, foi transladado, foi tomado, não experimentou a morte. Mas Moisés, alguns dizem que não era Moisés, era Enoque. Se fosse Enoque, estava escrito Enoque, né? Ou se fosse uma dedução de Pedro, que estava lá em cima, que fosse Moisés, estaria escrito: e Pedro deduziu que era Moisés. Mas não, está escrito Moisés e Elias estavam no monte. Deixa eu te explicar isso. Na morte e ressurreição de Jesus, os primogênitos de Deus que estavam, os primogênitos, propriedade de Deus, porque tudo primogênito pertence a Deus, do Antigo Testamento, que estavam mortos, ressuscitaram, formando a igreja dos primogênitos. E Moisés ressuscitou nesse momento. É um tipo do arrebatamento. Por isso que Paulo escreve: primeiro os mortos serão arrebatados, porque ele entendeu isso aqui. Paulo, né? Ó, presta atenção. E aí você pode jogar para mim a seguinte pergunta, que claro que você jogaria se você pensar um pouco. Não, peraí, mas o Monte da Transfiguração ocorreu antes da crucificação, obviamente. E aí? Aí você assiste lá a primeira e a segunda aula do curso Introdução ao Apocalipse, que você vai entender. O que aconteceu aqui é resultado do poder e do domínio de Deus. Deus tem domínio até sobre o tempo. Presta atenção: o presente, o passado e o futuro não
não prendem Deus como prende o homem. Deus não está preso ao tempo que eu e você estamos. Porque Deus, Ele é, era e há de vir. Então, a grosso modo, estou te dizendo rapidamente aqui, porque eu estou tirando uma dúvida, não estou dando um curso, estou tirando dúvida, nesse o pastor responde. O que aconteceu? Moisés ressuscitou. Quando houve a morte e ressurreição de Jesus, ele ressuscitou, fazendo parte da igreja dos primogênitos. Esse Sião aqui do versículo 22, cidade de Deus do versículo 22, está falando da Jerusalém da terra, e nem do Monte Sião da terra, está falando do céu. Ele foi para lá. Ele ressuscitou. Só que isso estaria no futuro do Monte da Transfiguração. Só que lembra que eu falei que isso não, que Deus era e há de vir. Ele não é preso, não fica preso pelo tempo que nos prende. E Moisés já estava lá dentro. Porque o futuro está diante de Deus. O futuro na eternidade está diante de Deus. Então o que Deus fez? Ele trouxe Moisés lá da eternidade, depois que ele ressuscitou. Ele pegou ele lá da igreja dos primogênitos, lá na eternidade, e trouxe ele para o monte da transfiguração. Simples assim. Mas como pode ser isso? Fica revoltado aí. Fica aí. Deus tem o domínio sobre o tempo. Deus tem o domínio sobre o tempo. Deus tem o domínio sobre a vida. Deus tem o controle sobre o modo e sobre o tempo. Moisés morreu lá, em Deuteronômio 34. Em algum momento teve uma batalha, porque o diabo queria pegar o corpo dele, mas não pegou. Na morte e ressurreição de Cristo, não teve os mortos que saíram da sepultura, porque ali aconteceu uma ressurreição. E Moisés, os primogênitos de Deus, porque todo primogênito pertence a Deus, os primogênitos que andaram com Deus, ressuscitaram ali e entraram no de Deus. E aí você tem que entender que existe um tempo, que uma coisa é a eternidade e uma coisa é o presente, passado e futuro que nós vivemos. Então Deus pega Moisés lá da igreja dos primogênitos e coloca ele junto com Elias em cima do Monte da Transfiguração. E se você ler, você vai ver o que eles estão fazendo ali. Por que eles não vieram ali à toa? Você acha que Deus faz alguma... Acha que Deus ia fazer isso à toa? Não, se isso é muito forte para você, querido, minha irmã, meu irmão, não come. Se é muito pesado para você, não come. Se você acha que Deus não pode fazer isso, é porque você ainda não entendeu. Não entendeu. Presente, passado e futuro é para o homem. Deus não está preso por isso. Ele simplesmente pegou Moisés, que estava lá na igreja dos primogênitos, lá no céu,
Igreja dos primogênitos lá no céu. Trouxe para cá no dia do Monte da Transfiguração, pôs ele lá em cima do Monte da Transfiguração, junto com Elias. Entenda que aquele momento ali do Monte da Transfiguração é uma ação da glória de Deus. A glória de Deus se manifesta ali, tanto é que o rosto de Jesus se transfigura. As vestes de Jesus se acendem, ficam resplandecentes. Você não pode tratar isso como um momento natural. É espiritual, é sobrenatural. Você não pode querer entender isso no natural, que você não vai entender, porque não vai encaixar. Porque foi uma ação totalmente sobrenatural de Deus. Momento muito importante da história. Depois eu vou colocar aqui um detalhamento sobre esse momento. Você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar. Tá certo? Você acha que esses caras aí, ó... Sabe esses caras aí que inventou desenho? Tem um que os meus filhos gostam de assistir. Não assisto não. Só de vez em quando. O Flash. Aquele que corre, não é? Corre muito rápido. O Flash. E aí tem os multiversos. Agora tem tudo quanto é super-herói aí. Tem os multiversos. Multiverso não sei o que. A Terra 1, a Terra não sei o que. A Terra... Você acha que eles tiraram isso da onde? Essa história que existem... Uma coisa muito mais ampla. É muito mais ampla e muito maior do que você pensa, do que você imagina. Ah, pastor, mas Deus pegou Moisés depois da ressurreição, dentro da igreja dos primogênitos, e colocou ele antes da ressurreição no Monte da Transfiguração. É exatamente isso que Deus fez. E aí? Deixa nos comentários aí. Eu quero ver o teu comentário. Escreve aí. Escreve aí. Escreve aí. Escreve. Escreve, criança. Deixa o teu comentário. Curte o vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. Aqui tem coisa boa. Aqui tem coisa boa. Mas se é muito grosso, se o caldo é muito grosso, se a comida é muito pesada para você, não come não. Não quero ninguém passando mal. Tá bom? Agora, se você está de mente aberta, se você não tem a mente cauterizada, se você está realmente disposta a aprender com a mente aberta, aqui é o seu lugar. Que aqui não aprende quem não quer. Tá certo? Entendeu? O pastor responde. Continue perguntando. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.